Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto em memória de mim. Eu vos lavei os pés, dando-vos o exemplo, para que também vos laveis os pés uns aos outros. Este é o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus irmãos. Judas, é com um beijo que traís o Filho do Homem? Pai, não se faça a minha vontade, mas a vossa. Essas frases do Evangelho resumem tudo o que aconteceu nesta noite. Jesus disse que ansiava comer a Páscoa com os apóstolos, seus discípulos. E ele antecipou. Como sabem, a Páscoa dos judeus, dia 14 de Nisan, que cairia nesta sexta-feira, quando as ovelhas eram levadas, os cordeiros eram levados com as ovelhas para serem sacrificados. Nesse dia, eles levaram o verdadeiro cordeiro para ser sacrificado. Jesus antecipou a Páscoa, celebrando a ceia com seus discípulos. Pediu que escolhessem uma sala, e nesta sala iria celebrar a ceia pascal dos judeus. Comer o cordeiro com eles era a sua despedida. Mas no meio da ceia, Jesus ia transformar aquela ceia na missa cristã. Ele tomou o pão e vai cumprir aquilo que ele tinha prometido depois do milagre da multiplicação dos pães, relatada no capítulo 6 de São João. Depois que Jesus multiplicou os pães, e eles foram atrás de Jesus, e Jesus disse: não é este o pão que eu quero dar. O pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente bebida. Isso ele tinha prometido. Agora ele vai realizar nesta última ceia, na noite de hoje. Tomou o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Também tomou o cálice com o vinho, disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Nosso Senhor instituiu aí a Eucaristia. A Eucaristia nos seus três aspectos: a sua presença real, sobre as espécies do pão e do vinho, o sacrifício da missa, e também instituiu para a perpetuidade, a comunhão na qual recebemos, para a perpetuidade dessa Eucaristia, ele instituiu o sacerdócio, dando a ordem aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. E assim a igreja celebra a Eucaristia até o final do mundo. Desde a ordem de Jesus, dos apóstolos, nas catacumbas, até a última missa que será celebrada antes do fim do mundo. A igreja vai repetir o gesto de Jesus, instituído nesta noite: a Santíssima Eucaristia e o sacerdócio.
Como nós devemos amar este dom de Nosso Senhor, a Eucaristia e o sacerdócio. Hoje é dia de rezarmos pelos padres, dia que Nosso Senhor instituiu o sacerdócio, dia que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Como devemos amar a Santa Missa, a Sagrada Comunhão, adorar Nosso Senhor na presença real. Ele ficou entre nós, Ele foi, mas ficou conosco na comunhão, na Eucaristia, na Santa Missa, onde Ele renova o seu sacrifício, o ato, a oração mais importante desse mundo, a Santa Missa. É a aliança eterna. Antigamente haviam as alianças, desde a aliança com Adão, com Abraão, com Noé, e as alianças eram renovadas, porque eram rompidas pelo pecado. Agora, Nosso Senhor definitivamente uniu a terra com o céu, os homens com Deus, a nova e eterna aliança. Ele fez isso do seu sacrifício da cruz, e a missa vem renovar aquela oblação da cruz. Logo após a ceia, Nosso Senhor vai nos ensinar a grande virtude cristã da humildade. São as duas lições que Nosso Senhor nos ensina nesta noite de Quinta-feira Santa. Humildade e o amor. O amor, ele disse, a maior prova do amor é dar a vida pelos seus amigos, o que ele vai fazer com a sua morte amanhã. Nosso Senhor se levantou, se ajoelhou na frente dos apóstolos e começou a lavar-lhes os pés. O gesto de humildade. Ele tinha dito, eu sou o vosso Senhor, vós sois os meus servos. No entanto, eu me comporto diante de vós como servo. É próprio do servo lavar os pés do seu Senhor, mas eu que vou lavar-vos os pés. Para que aprendais a lavar os pés uns aos outros. E Nosso Senhor fez esse gesto de humildade, lavando os pés de cada um daqueles apóstolos. Homens simples, ignorantes, pecadores, até de Judas. Jesus está ali, lavando os pés deles. Lavar os pés uns aos outros significa nós praticarmos a humildade. Nós sermos gratos com os menores serviços que prestam a nós. Até com as pessoas inferiores, menores, simples, devemos ser gratos. Lavar os pés é prestar favores, é ajudar as pessoas, sem olhar a quem. É fazermos o bem, até as coisas mais simples. Nosso Senhor vem nos ensinar essa grande virtude da humildade, que junto com a virtude do amor, da caridade, são as bases da vida cristã. Quem não tem caridade, não tem amor a Deus e ao próximo, e não tem humildade, não é um verdadeiro cristão. Depois de lavar os pés, Nosso Senhor foi com os apóstolos para o Jardim das Oliveiras. Como agora, depois da missa, o Santíssimo vai ser levado, mostrando a retirada de Nosso Senhor. E lá no Jardim das Oliveiras, ele fez a sua oração, suou sangue, anteviu todos os sofrimentos da sua paixão, mostrou ali a sua condição humana, porque é Deus e homem. Pai, se for possível, afasta de mim este sofrimento, este cálice de dor, mas não se faça a minha vontade, mas a vossa. Essa é a oração cristã. Faça-se a vossa vontade. E Jesus aceitou o sofrimento. Dali logo veio o beijo de Judas, o traidor. Nosso Senhor foi preso pelos soldados e arrastado para os tribunais. E amanhã vamos celebrar a sua paixão, sua humilhação, sua morte. Aprendamos essas lições desta noite. Lição de amar a Eucaristia, lição de humildade, lição do amor de Nosso Senhor, agradecendo a Eucaristia, o sacerdócio, agradecendo todo este amor que Nosso Senhor teve para conosco.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém. Fiquemos de pé.